Olá, que prazer poder estar aqui trazendo um ensinamento para vocês, um ensinamento que o Senhor trouxe para mim, uma revelação que Ele trouxe para mim sobre mulheres da palavra dele, em que elas vieram e nos trouxeram muitos ensinamentos, muitas direções. E a primeira mulher que eu vou trazer no nosso bate-papo de hoje, no nosso assunto de hoje, é sobre Abigail. A história de Abigail, ela está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E é um texto um tanto quanto longo, e eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu vou trazendo um resumo do que está acontecendo e vou ler as partes que realmente Abigail nos ensina. Nesse pequeno texto, né, porque é só um capítulo, nós vamos conseguir tirar 12 ensinamentos de Abigail para a nossa vida. Esse é um privilégio muito grande que o Senhor nos tem dado, é uma oportunidade muito grande que o Senhor tem nos proporcionado de podermos estudar a palavra. Toda vez que nós trazemos uma palavra, nós aprendemos e nós temos o prazer de trazer para você e trazer para tantas vidas que precisam aprender mais do Senhor. Eu vou lhe contar que essa mulher, ela era casada com um homem chamado Nabal. Esse Nabal era um homem muito insensato, muito rude, muito bruto, muito grosso. Ele tinha um mau gênio, então ele não era uma pessoa muito fácil de se lidar. Mas Abigail era uma mulher já bonita, inteligente, mansa, de bom senso, né? Uma boa ouvinte. Então ela era exatamente diferente dele. E o que acontece? Teve um tempo em que o gado, né, o rebanho de Nabal precisou ficar em um determinado lugar, que chama Monte Carmelo, e nesse lugar onde ele ficou, ele precisava de alguém que cuidasse desse rebanho. Ele tinha seus pastores, né, das ovelhas, mas ele também precisava de que alguém cuidasse, os pastores eram insuficientes. E Davi, nessa época ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não era rei. E ele estava naquele lugar, e ele e seus homens, ele tinha 600 homens que andavam com ele, e ele com esses 600 homens protegeu o rebanho desse Nabal. Então acaba-se esse tempo, o Nabal manda buscar o seu rebanho e está na época de tosquiar as ovelhas. Quando era tempo de tosquia, era tempo de alegria, era tempo de fartura, tempo de festa, e nesse momento ele está tosquiando suas ovelhas. E Davi fica sabendo disso, e por conta do que Davi havia feito, Davi também passando necessidades, porque eram muitas pessoas para alimentar, Davi manda uma mensagem para ele pedindo que ele lhe desse alguma coisa. Esse homem, ao invés dele receber Davi, ele afronta Davi. E ele diz que quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Né? Tem tantos servos fugindo dos seus senhores. Quando ele fala isso, remete a Saul, que era o rei, que perseguia Davi. Saul, ele falava da mesma forma, quem é o filho de Jessé? E o que ele fala, nesse momento que ele também fala que ele pode estar fugindo, realmente ele estava fugindo do rei. Não porque ele estava fugindo porque ele era um prisioneiro, mas porque o rei queria matá-lo. Então, ele fala isso para os servos de Davi passa esse recado para Davi, e Davi fica irado, e Davi resolve, vai matar todo mundo na casa de Nabal. Então, agora, nós vamos ter um primeiro ensinamento nessa história. Abigail, casada com Nabal, um homem ruim, um homem rude, um homem estúpido, e, no entanto, ela não compactuava com ele. O primeiro ensinamento que nós temos aqui é que a gente não precisa se deixar levar. A gente não precisa conviver com as pessoas e assumir o mau gênio, os maus comportamentos, a má postura das pessoas. Nós não podemos nos deixar ser influenciados, mas nós temos um papel de influenciar. Essa mulher, ela não se permitiu ser influenciada. Ela era casada com ele e via todas as atrocidades dele. Tem parte da palavra que vai dizer que ele é um homem de Belial, ou seja, ele era um homem terrível. E, no entanto, ela era uma mulher que sabia ouvir e uma mulher de fino trato, uma mulher sensata. E esse primeiro ponto, eu gostaria que você deixasse anotado e registrado na sua vida. Faça a diferença onde você está. Não permita que as circunstâncias, não permita que o entorno no qual você vive te influencie negativamente, te destrua, te perturbe, te faça desistir dos seus planos, desistir de uma caminhada honesta, uma caminhada de caráter, desistir de uma vida correta diante de Deus. Não permita. Seja você influenciadora, mas não se permita ser influenciada por maus comportamentos e por más atitudes, más pessoas, ou que seja que esteja ao seu redor.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o servo dele, quando o servo fica sabendo de tudo isso aqui, o que é que o servo vai fazer? O servo chama a Abigail para conversar. Agora, esse texto eu vou ler para você. E aí diz o seguinte: enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco, nunca nos fizeram mal, nada foi roubado de nós durante o tempo que estiveram conosco. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve isso em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor, para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Nesse momento, Abigail, ela nos traz o segundo ensinamento, que é ouvir. Nesse momento, Abigail para e ela ouve. Diferente do marido, agora ela para, ela ouve e ela está atenta a tudo que ele fala. Ao que esse homem fez, ao que Davi fez, ao que Davi poderia fazer e o risco que eles estavam expostos diante de tanto atropelo por parte do seu marido. Essa mulher ouve. E quando ela para ouvir, ela nos ensina que nós precisamos estar atentos às coisas que estão ao nosso redor, aos passos que estão sendo dados, porque muitas vezes as situações vão acontecendo de pouquinho, de passo em passo, e nós, às vezes, estamos distraídos. Então, nesse momento, ela nos ensina a estar atento aos passos dados, às situações que se apresentam. Tem situações que são repentinas, tem situações que são lentas, e nós precisamos estar atentos para sermos sábios e agir de acordo com a situação. E, principalmente, nós precisamos parar para ouvir o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele vai nos trazer exatamente o caminho por onde nós devemos passar. O que ele espera de cada um de nós? Lembre-se que o Senhor, ele conhece o nosso passado, como nós, conhece o nosso presente, como nós estamos vivendo, mas ele conhece o nosso futuro, que a gente não tem a menor ideia de como pode ser. Então, de acordo com o nosso passado, nós devemos ter a responsabilidade de mudar o nosso futuro, estar atento ao que está acontecendo, e o Espírito Santo nos mostra e fala conosco sobre isso. Ele fala, esse homem fala com ela assim, olha, fique atenta, né? Ele diz para ela assim, é bom que leve isso em consideração, para que não aconteça o pior com a sua família. Essa mulher, mais uma vez, nos ensina, nos traz um ensinamento. Então, diante disso, quando a Abigail ela ouve, aí ela vai fazer o seguinte: sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo no jumento e disse aos servos: vão adiante, eu logo seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Nesse momento, nós vamos aprender algumas outras coisas. Primeiro, agilidade. Dependendo da situação, nós temos que ser ágeis na atitude, no agir, no resolver. Não podemos ficar protelando. A procrastinação é um problema muito grande. Quando nós deixamos as coisas correrem soltas, a gente vai ser prejudicado, porque algo vai acontecer que nos prejudica. E essa mulher, ela foi ágil. De imediato, ela começou a providenciar o que o Davi tinha pedido. Davi tinha pedido alguma coisa para comer, ela já colocou o que tinha. Tudo que ela colocou aqui ainda não foi suficiente, não seria suficiente para alimentar todo o povo, mas foi suficiente para abrandar a ira de Davi. Então, nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo e ter agilidade para agir. Mas o que ela faz? Ela coloca tudo aquilo e fala com os servos dela, vá adiante. Nem todas as coisas a gente precisa dar a cara. De imediato, não. A gente precisa ser sábio e sondar. A gente precisa saber entrar no momento correto, entrar no momento oportuno e não fora de hora, porque quando a gente entra fora de hora, a gente não presta atenção, a gente pode estragar as coisas, a gente pode prejudicar um bom andamento e torná-lo em mau andamento. E, nesse caso, ela manda os seus empregados irem na frente. Eles vão na frente para poder entregar, Davi já vê que as coisas já estão chegando, né, naquele momento. E o que ela fala? Ela não conta seu marido. Ela não vai falar com seu marido. Por quê? Já sabia que o marido dela era um homem intransigente. Se ela chega para falar com esse marido, eu estou mandando, eu vou fazer, eu fiz, essa é uma confusão muito grande. Ou seja, nem tudo na nossa vida a gente precisa alardear. Nem tudo na nossa vida a gente precisa estar contando para todo mundo, estar falando para todo mundo, estar mostrando a todo mundo, demonstrando a todo mundo. Nós temos na história da palavra um rei que ele foi destruído porque ele abriu o seu reino para o inimigo. Então nós temos que ter cuidado. Quanto mais nós expomos a nossa vida, mais a gente vai ficar vulnerável às más palavras, aos maus comportamentos, às tramas que algumas pessoas podem fazer. Então, quanto menos, melhor. Prudência. Prudência é o que nós precisamos ter. Então, o que a gente aprende? A ser ágeis na atitude. Vem, então,
o Davi, né, quando Abigail, ela entrava num desfiladeiro, montada no seu jumento, ela avistou Davi e seus homens vindo na sua direção. Ou seja, aqui, situações complicadas, nós precisamos ter prudência. Ela, de longe, ela já viu, ela vinha chegando num desfiladeiro, ou seja, ela vinha chegando, ele vinha no lugar mais baixo, ela vinha no lugar mais alto e ela conseguiu ver que ele vinha. E vinha na direção dela. Ou seja, tem problemas que vêm na nossa direção e nós precisamos ter a prudência, a sabedoria para enfrentar esse problema sem nos deixar ser abalados por ele. Mas a gente está por cima, como ela estava por cima, ela viu de cima Davi chegando. Então ela pôde conversar com ele, mas ela já sabia o que chegava, ela se antecipou, porque ela já vinha se antecipando, ela já tinha parado para saber o que era aquilo, e ela já vinha se preparando para esse encontro. E nesse momento ela nos ensina a ter atenção. Ela nos ensina a ser atenciosos ao que está ao nosso redor e a forma de agir com o que está ao nosso redor. O próximo ponto que ela nos ensina diz o seguinte: quando Abigail viu Davi, desceu depressa de um jumento, curvou-se diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Como ela já tinha agido com presteza, com rapidez, o que ela faz nesse momento? Ela poderia fazer muitas coisas, mas a primeira que ela faz, ela traz a responsabilidade para ela. Ela não delega nada para ninguém, ela não culpa ninguém, ela não reclama de ninguém. Primeira coisa que ela faz, ela fala, primeiríssima, a culpa é toda minha. Então, se Davi queria ir na casa de Nabal para matar todos os homens, ele já ia ter que repensar. Por quê? Porque ela já chegou, ela era uma mulher e já chegou se prostrando na frente dele, dizendo que a culpa era toda dela. E por que ela diz que a culpa é toda dela? Porque ela vai dizer mais adiante um pouquinho, porque ela não viu os homens chegarem. Ela não viu quando Davi tinha mandado seus homens. E nesse momento, então ela já se desculpa com ele e já pede para ele poder, já quer quebrar aquela situação. É isso que nós precisamos ver. Muitas vezes nós não temos que atribuir culpas e esperar que alguma coisa aconteça errado porque foi o fulano que fez. Ou foi meu marido, ou foi meu filho, ou foi meu amigo, ou foi o colega de trabalho, ou foi o irmão da igreja, ele que fez, então o problema é dele, que deixa de dar errado. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Abigail não teve esse tipo de atitude, porque teria consequências. Abigail simplesmente se prostra, assume a responsabilidade. E o assumir a responsabilidade nem sempre é prejudicial para nós, porque ele alivia a tensão que tem. Ela vai trazer um momento de conforto naquela situação e não instigar. Mas ela também vai nos ensinar uma coisa, né, que a gente precisa estar muito atento. O que ela vai fazer? Ela vai chegar para ele e vai falar assim: Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele diz. Ele é insensato, como o seu nome indica. Esse ensinamento é muito grande. Cuidado com a exposição. Cuidado com a exposição. Muitas vezes expomos nossos filhos, nossos maridos, expomos os irmãos, expomos pessoas, expomos situações, expomos tantas coisas que a gente deveria ser prudente e não expor, e segurar, nos calar e esperar que as coisas vão se resolvendo. Não precisava dela colocar o marido desse jeito, porque Davi já sabia. Davi já tinha recebido a resposta da boca dele. Pelos seus homens. Ou seja, ela não precisava expor o seu marido dessa forma. Se o Senhor não entra nessa situação e não muda essa situação, Davi continuaria, ia lá, ia matar todo mundo. E se nós não tivermos prudência na nossa vida, muitas coisas vão acontecer e vai dar errado. Porque precisamos ter sabedoria para agir, para falar e para calar. A palavra do Senhor nos diz que tem tempo para tudo. Esse é um ensinamento. Cuidado com o que fala. A palavra do Senhor nos diz que da língua, né, pode sair palavras de vida e palavras de morte. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que você fala, com o que você expõe. Não exponha a sua família, não exponha você mesmo, não exponha seus sonhos, seus planos, os propósitos que Deus coloca no seu coração. Não exponha o que vai comprar, o que vai vender. Não exponha nada, não abra esse espaço para as pessoas poderem estar entrando na sua vida. E aí, o que ela faz? Ela vai aconselhar Davi. Então, ela vai dizer a Davi que ele é um homem que é ungido por Deus, ele é um homem que vai assumir Israel, então que ele não sujasse as mãos dele de sangue, que ele tivesse cuidado, que ele relevasse isso, né? Porque ele já era um homem separado. Quando ela fala isso para ele, a gente consegue perceber um outro ensinamento aqui, que é aconselhamento. É a palavra de sabedoria. Nós temos que buscar no Senhor todo dia sabedoria. No livro de Tiago nos diz o seguinte: se você está falto de sabedoria ou se você não tem sabedoria, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, que Ele dá a todos sem questionar, Ele dá a todos sem nenhum tipo de crítica, Ele dá a todos. Então devemos pedir sabedoria ao Senhor. Nesse momento, ela é honrada.
Nesse momento, Davi vai falar com ela assim. Ele chega para ela e vai falar assim: graças a Deus por seu bom senso. Né? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, se você não tivesse vindo ao meu encontro. Né? Quantas vezes nós podemos ser boca de Deus na vida das pessoas? Quantas vezes nós podemos ouvir e podemos trazer uma palavra de sabedoria? Quando nós podemos fazer isso? Quando nós buscamos essa sabedoria no Senhor. Quando o Senhor ele nos usa, às vezes o mundo está se acabando, né? Pessoas estão em vida, estão assim, dos seus limites, e o Senhor usa a nossa vida para poder levar uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, uma palavra que vai trazer alento àquela vida. Esse é o papel que o Senhor espera de mim, mulher de Deus, de você, mulher de Deus. Esse é o papel que Ele espera de cada um de nós, que nós tenhamos a palavra de sabedoria. Peça ao Senhor o dom da sabedoria, que o Senhor Ele vai te dar, e você vai saber como falar nas situações difíceis com sua família, né, dentro de casa, com o marido, com filhos, às vezes alguém que nos liga, que nos perturba, porque tem gente que nos perturba, mas nós precisamos ter palavras de sabedoria. Um dia eu recebi um golpe, né, uma pessoa tentando passar um golpe de todo jeito numa ligação, e eu deixei aquilo render, sabe, um tempo. Depois eu parei e mandei uma mensagem para ele, falei assim: olha, Deus não te criou para isso. O Senhor, quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu para poder te dar vida. Quem faz isso não é do Senhor. Recapacita, muda a sua história, muda os seus caminhos. E aí, essa pessoa, ela recebeu essa palavra minha. Se ela ouviu ou se ela não ouviu, aí já não é mais um problema meu. Agora, o meu papel seria falar. E isso eu falei. Então, chega agora, quando isso acaba, né? Davi fala para ela que ela pode ir para casa, ele já ouviu o que ela falou e tudo bem. Então, o que vai acontecer? Davi volta e Abigail está na sua casa. Só que quando ela chega, ela se dá com uma cena totalmente fora do que poderia se esperar. O marido dela estava fazendo uma festa, estava fazendo um grande banquete, digna de rei. Por quê? Porque ele estava tosqueando e ali ele fez uma grande festa para ele, para os seus empregados e para muitas pessoas. Se Davi chega naquela casa, na hora daquela festa, você já imaginou o que poderia acontecer? E ele ainda estava bêbado. Ele estava tonto nessa hora, ele estava alcoolizado. Abigail chega e se depara com aquela cena. Quando ela se depara com aquela cena, o que Abigail nos ensina? Saber a hora de falar. Ela não fala nada com ele, espera para conversar com ele no outro dia. Ela nos ensina que há momento de falar e há momento de calar. Nós precisamos ter discernimento da hora de falar e da hora de calar. E o que falar, como falar, porque tudo isso faz parte do êxito da nossa vida ou da destruição da nossa vida. Ela nos ensina que nós precisamos ter momentos em que a gente precisa engolir tudo aquilo, porque essa mulher devia estar muito, muito irada com esse marido. Quase que tem uma destruição total em massa na sua casa. Quase que vai a óbito, né? Ela, famílias dos empregados, todo mundo, por causa de uma imprudência desse marido, uma insensatez. E ela chega em casa e ele está fazendo uma festa digna de rei. Essa mulher deve ter ficado muito irada. Mas o que ela fez? Ela se calou e foi dormir. Nesse momento, ela cala e vai dormir. Aí no outro dia de manhã, ele está sóbrio, aí ela vai e fala com ele. Fala o que ela fez. Como ela procurou Davi, como ela levou para Davi todo o mantimento e que ela tinha contornado a situação que tinha sido traçada um dia antes, né, de destruição para a casa dela. E esse homem fica tão irado que na mesma hora ele tem uma paralisia. Né? A palavra do Senhor nos diz que na mesma hora ele teve um mal súbito e ficou paralisado. E ele ficou 10 dias dessa forma. Eu entendo que esse homem deve ter tido um AVC, né? E ficou vegetando durante 10 dias. E com 10 dias o Senhor permitiu que ele morresse, feriu de morte. Ou seja, a gente precisa de ter cuidado. Se ela tivesse falado isso um dia antes, ele poderia ter feito tanta coisa, né? Mas nesse dia, sóbrio, ele teve esse mal súbito. Então, hora de falar. E o que acontece? O que a gente aprende que o que vai acontecer com ela? Ela vai ser recompensada. Porque quando Davi sabe que essa mulher agora é viúva, o que Davi vai fazer? Davi agora ele vai chamar essa mulher para ser sua esposa. Ele manda chamar essa mulher, traz essa mulher, monta no jumento, vem com 5 servas dela para junto de Davi. Ou seja, indiretamente, Davi passa a herdar tudo que era dela. Porque se ele casa com ela, ela não tem mais marido, tudo era dela, então nesse momento ele vai receber tudo que era de Abigail por herança.
Esses ensinamentos nos mostram muito. E eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, que apesar dela de viver com Nabal, ela não se deixou influenciar por Nabal. Tem momentos que a gente vai estar vivendo com pessoas com as quais a gente não pode deixar se influenciar. E o segundo, ela também enfrentou Davi. Ela já sabia todo o risco que ela corria, mas mesmo assim ela foi corajosa para enfrentar esse risco que ela tinha, mas ela tinha uma direção de Deus. Então, a gente não pode se permitir ser influenciado, né, por ninguém, e a gente também precisa ter cuidado com as pessoas que estão a ponto de explodir ao nosso redor. Sabedoria do Senhor é o melhor que nós podemos ter. Nós devemos buscar porque o Senhor nos dá sem nenhum tipo de retaliação. Amém? Que essa palavra sirva para você e que você possa crescer como Abigail cresceu. E assim você ser uma mulher sábia, como a palavra do Senhor diz, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com a sua mão a destrói. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre Ruth. Amém? Deus te abençoe.